As serpentes representam um problema de saúde pública, especialmente em regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como uma doença tropical negligenciada. Isso significa que, apesar de milhares de envenenamentos e mortes por ano, principalmente em áreas rurais e pobres, esses acidentes não recebem a devida atenção dos governos, da indústria farmacêutica e do sistema de saúde. O acesso ao soro antiofídico, ao soro, que vai atuar contra a pressão de serpente, ainda é limitado em muitas regiões e as vítimas frequentemente ou morrem, ou sofrem amputações, ou sequelas permanentes, porque não tem um tratamento adequado, entendeu? Entre os efeitos mais graves está a famosa síndrome do encarceramento. São muito rara, mas muito perigosa. Essa síndrome é provocada por peçonha neurotóxica, principalmente de Naja, da família Lapidae, cobra-rei, serpentes neurotóxicas. O veneno neurotóxico interfere na comunicação entre os nervos e os músculos, bloqueando a transmissão dos impulsos nervosos. Isso leva a paralisia muscular progressiva, começando pelos músculos da face e olhos, o que dá aquela cara de bêbado. A pessoa vai ficar com aquela cara de bêbado porque o veneno neurotóxico vai começar a impedir a comunicação, vai começar a dar aquela cara de bêbado. Já viu bêbado? Aquela cara de... Entendeu? Isso é provocado por sintomas neurotóxicos. E são os primeiros sintomas. Entendeu? Começa pela face, olhos e depois o corpo todo fica paralisado, incluindo o diafragma, que vai parar, não vai oxigenar os pulmões, não vai levar oxigênio para o cérebro. Cérebro sem oxigênio vira pão, como diz o ótimo biólogo Henrique. O diafragma é o principal músculo da respiração. Quando o sintoma do encarceramento se instala, a pessoa perde completamente os movimentos voluntários. Ela fica incapaz de se mover, falar ou fazer qualquer movimento, mas permanece consciente e com plena percepção do ambiente ao seu redor. É como se ela estivesse trancada dentro do próprio corpo. Ela não consegue se mover. Não consegue se mover, ela não consegue gritar, não consegue se defender, não consegue pedir ajuda, mas ela está plenamente consciente, porém não consegue mover um músculo. Ela não consegue gritar, não consegue fazer nada. Nos casos mais graves, se o tratamento com soro antiofídico não for administrado a tempo, o bloqueio dos músculos respiratórios causa a insuficiência respiratória e morte silenciosa. As pessoas da Índia que dormem no chão, em áreas rurais, às vezes a Naja pica a pessoa durante o sono sem que a vítima perceba. Por isso há pessoas que morrem dormindo sem notar o sistema de paralisia se agravando. Esse tipo de sintoma é típico de Najas, cara. A peçonha tem forte efeito neurotóxico. Então já sabe, cara de bêbado, fraqueza, pálpebras pesadas, visão dupla. Já viu aquela visão que fica tremendo? Dificuldade de engolir ou falar. Ela vai começar a ficar mole, enfraquecida, até não conseguir mais mexer mais nada. Ela morre de forma passiva, sem dor aguda ou sofrimento evidente. A síndrome não dói, não causa convulsão nem sofrimento físico. A vítima não percebe o avanço da paralisia durante o sono. A respiração cessa sem que ela acorde. Por isso é chamada de morte silenciosa, causada por neurotoxinas. Esse tipo de morte mostra como o envenenamento ofídico vai muito além da picada do local e representa um risco sistemático real se não for tratado com urgência, reforçando a importância de aplicar o acesso ao soro antiofídico e a informação em regiões de risco. Pensa que na Índia tem soro igual aqui o Butantan.
Não tem, meu amigo. Não tem. Não tem soro antiofídico. Aqui, se uma cascavel pica você, vai ter o soro ali no Butantan pra tu tomar, cara. Vai lá, meu irmão. Tu vai virar pateta. Você vai virar patê, irmão. Não tem soro. Não tem soro antiofídico. Não tem soro. Na Índia não tem soro. Nessas regiões pobres, miseráveis. Tu já viu o saneamento básico na Índia? Meu irmão, não tem. Na Índia, cara, isso vai matar milhares de pessoas por ano. Estima-se que 50 mil pessoas por ano morrem, segundo a OMS. E por que isso ainda acontece no século XXI? O país não oferece isolamento físico ou eficaz para populações vulneráveis que vivem em áreas rurais, às vezes em habitações precárias, sem proteção contra a pressão de serpentes, que facilmente entram nas casas das pessoas. Não existe uma política pública que consiste em construir casas seguras, com portas e janelas vendadas, ou que promova tela de proteção contra esses répteis. Por trás dessa ausência de proteção está uma estrutura política que falha miseravelmente em proteger sua população. O governo indiano simplesmente ignora o problema, que afeta sobretudo os pobres, camponeses e comunidades marginalizadas, justamente aquelas que têm menos voz política e acesso a serviços de saúde. Estoque insuficiente de soro antiofídico nas regiões mais afetadas. Centros de saúde distantes, está lá na área rural da Índia, não sei quantos quilômetros da cidade, sem transporte adequado para emergência, falta de campanhas educacionais efetivas sobre prevenção, entendeu? Pessoas morrem todo dia sozinhas, longe de qualquer socorro, em silêncio, porque a neurotoxina vai causar paralisia respiratória e morre dormindo sem alarde. A saúde pública na Índia é um claro exemplo de insanidade, velho. Porque a sanidade do sistema é baixa, porque o governo é negligente, incapaz ou desinteressado em proteger sua população mais vulnerável. E o resultado é um sequel de mortes, entendeu? É uma falta de vontade e prioridade para enfrentar um problema que poderia ser diminuído, minimizado em infraestrutura, saúde pública e educação. O preço dessa omissão é pago em sangue e vida, só isso. Eu já vi o Bial Henrique falando de índios aqui no Brasil, até que mesmo no Brasil, que a irmã dele foi picada, o índio pegou a mulher nas costas e foi levando quilômetros até uma cidade buscar o soro antiofídico. E o que acontecia em 1500, quando um índio era picado? Irmão, não adianta enterrar o pé na terra, fazer capoeira, orar reza, se não tomar o soro antiofídico, você vai morrer. Você vai morrer. O único meio de você sobreviver é com soro antiofídico para aquele tipo de serpente específica ali. Beleza? E é isso, pessoal. Deus abençoe você. Deus te faça prosperar. Deus abençoe sua vida. É isso.